Bom, a fase 2, gente, eu até mostrei, até separei o slide para mostrar para vocês de novo, porque a fase 2 é uma fase de arcos retangulares. E sendo uma fase de arco retangular, tá? É muito importante vocês entenderem que a fase 2 é uma fase, não é alinhar e nivelar. Não é só, tá? Ela alinha e nivela. Por exemplo, ela alinha o finalzinho ali, da questão de dentes tortos, principalmente rotação, que é o arco 14/25. Ela faz muito nivelamento, que é a questão das canaletas. E ela faz muito sagital e faz muito vertical. Então a fase 2, ela precisa fazer tudo isso, que é um complemento da fase 1, porém agora com controle de torque. E ela precisa então ser somente com arcos retangulares. Que significa dizer, o arco retangular, basicamente, vai ter a leitura do torque. Porém, para ter leitura, tem que ter arco mais pesado. E neste caso, então, nós iremos trabalhar com a seguinte situação. Na minha função, na minha forma de trabalhar, eu sempre trabalho, tá? Sempre eu trabalho com arco 14/25 em 100% dos casos. Bom, 100% eu entro com arco 14/25. Já estou entrando com uma canaleta, pensa comigo, 25, tá? Um fio 25, então ele é um 14 que é fininho e um 25 que é a profundidade. Então logo imediato, logo após o arco redondo, eu já faço o 25, que seria o quê? 14 por 25, que significa, já estou começando a ler torque. E eu lendo torque, basicamente, gente, o que vai me trazer eu lendo torque? É controle radicular, e isso é fundamental para finalizar os casos. Então, eu trabalho 100% dos meus casos, 100% dos casos, 14/25. Bom, tendo 14/25 na jogada, o outro arco é o arco da maloclusão. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, maloclusões que dentro daquele limiar tem que alinhar, tem que nivelar, tem que controlar torque, então eu vou para calibres maiores. Por exemplo, o calibre 14/25 é folgado, tá lá dentro, tá folgado. Por exemplo, 18/25, 18/25 é um arco que lê torque, mas quanto? Gente, é uma folga de 20 graus. E depois o 19/25. Então, gente, é muito simples. Você tem o 14/25 que usa em todos os casos, depois o 18/25 e o 19/25, que são calibres mais potentes, capazes então de ler torque. Qual eu escolho? Simples. O seu caso é para ler torque ou não? Glauber, não sei. Como é que você não sabe? Não sei, Glauber, não sei. Não sei se é para ler torque ou não. Bom, então vamos lá. Quando é que se lê torque? Todo movimento de grande inclinação de coroa lê torque depois. Deve-se ler torque depois. Então vamos imaginar. Apinhamento severo, nivelou, tem que ler torque. Vamos imaginar expansão. Descruzou, tem que ler torque para levar raiz. Vamos imaginar classe 3, tem que ler torque para controlar incisivo. Um elástico classe 3 protui. Por exemplo, uma retração de classe 2 tem que ler torque, percebe? Por exemplo, um dente torto, um anivelamento, um alinhamento, tem que ler torque? Não precisa, porque os problemas de rotação não precisam ler torque. Por exemplo, eu quero fechar a mordida, tem que ler torque? Pelo contrário, tem que perder torque. Essa inteligência, então, de nós sabermos identificar, ela me daria então a resposta. Todos os casos que você quer ler torque, você vai passar do 14/25 para o 19/25. E todos os casos que você quer ganhar torque, você vai sair do 14/25. Perdão, tô falando a mesma coisa. Todo caso que você quer ler torque, ganhar, manter, você vai fazer com 19/25. Sai do 14/25, vai para o 19/25. E os casos que você deseja perder torque, ou não perder, mas simplesmente eu não tenho grandes problemas, é só alinhar e nivelar, você vai para um 18/25, tá? Ficando para o final, por exemplo, mordida aberta, eu quero perder torque, então eu vou para um 18/25. Sobre mordida, bom, sobre mordida significa você tem que tratar curva de SP. E tratando curva de SP, você tem que intruir incisivo e extruir premolar. Nada melhor do que o arco reverso para fazer isso. Então, junto, a gente trabalha com arco reverso em caso de sobremordida. Então vamos lá, eu tenho 14/25 em 100% dos casos, na fase 2. Depois eu entro com mordida aberta, 18/25. Caso simples, 18/25.
mordidas profundas, reverso. Problemas de classe 3, classe 2 grande, expansão, extração de dente, 19/25 TMA. Então é isso aqui, ó. 100% dos casos, eu vou trabalhar 14/25. Agora, fios utilizados, olha lá. 14/25, 100% dos casos. 17/5 reverso, ó. Nitinol, mordida profunda. 18/25, ó, problemas pequenininhos e mordida aberta, porque eu quero perder torque. TMA, que é 19/25, grandes problemas de classe 2, classe 3, extração, expansão. E aí vem o pré-torqueado, que é usado mais em classe 2.2, classe 3 grandes e tratamento basicamente com propulsores, tá? E aí, todas as mecânicas de tratamento devem ser contínuas ou devem estar continuadas nessa fase, até o objetivo ser alcançado, tá? E que objetivo? Bom, eu tenho o objetivo de alinhar e nivelar, finalizar, rotação, eu tenho o objetivo de controle de torque, controle de raiz, né? Porque está nivelando sem controlar a raiz, não tem como. Eu tenho que fechar pequenos espaços, eu tenho que definir a forma do arco, eu tenho que controlar a expansão com torque. E aí, claro, o intervalo entre a consulta. Se for fio 14/25, 8/16. Se for 18/25, 8/16. Agora, se for com fios reversos ou torque, de 16/24, porque eu preciso de mais leitura de torque. Então, de fato, olha lá o pré-torque, ó. Tá vendo? De fato, a fase 2, gente, é uma fase cheia de desafios. Controle de sobremordida, controle de mordida aberta. É uma fase mais... é o coração do sistema, é onde a coisa funciona, é onde você tem que saber o arco a ser utilizado para ler excelentes torques. Por isso que eu levaria muito nesses casos, eu levaria muito a ideia de trabalhar com fios específicos para cada maloclusão. É bem uma organização vertical, gente, não é horizontal, né? É vertical, é esse. Não é assim, ó, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser... Não. Por quê? Porque eu tenho que pensar na leitura de torque, tá? E a leitura de torque, então, ela passa a ser fundamental para todos vocês, Tudo bem? Então, ó, fase 1 é fio redondo, já expliquei o controle, alinhar, nivelar das canaletas, já expliquei a questão ali do sagital, já expliquei a questão vertical, e aí vem a fase 2, e tudo aquilo que estava vindo no elástico da fase 1, no parafuso, tudo aquilo vai ser de novo utilizado agora na fase 2. Porém, você tem que ter uma sequência de arcos extremamente interessante para ler torque. E essa leitura do torque que você tem que buscar está baseada no tipo de mecânica que você quer encontrar. Para mordida aberta, para mordida profunda, para casos, por exemplo, gente, que você tem que fazer um simples nivelamento e alinhamento, para casos de protrusão, caso de expansão, tá? Então é super importante essa diferença e a técnica então passa a ser simples. Todos os clientes, 12 e 14 na fase 1 e 14/25 na fase 2. E depois de 14/25, aí você vê o que ele tem. É mordida aberta? 18/25. É expansão? 19/25 TMA. É apinhamento severo? 19/25 TMA. É classe 2 grande, classe 3 grande? 19/25 TMA. É classe 2.2? Opa, pré-torque para ganhar torque. É propulsor? Pré-torque para avançar a mandíbula. 3 arcos. Sobremordida? Reverso, porque tem que intruir, senão você não trata sobremordida. Então, de fato, o que nós estamos dizendo para vocês é que se vocês souberem alinhar a fase 1, a fase 2, né, você chegaria na fase 3 e só usaria a fase 3 se realmente está necessária.